Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Neste programa, nós estamos recebendo a vereadora Vivi da Rádio do Republicanos e também o secretário de Finanças de Caçapava, o Johnny Oliveira. Johnny, vereadora, sejam bem-vindos ao programa. Obrigada, Jô. Obrigada por mais uma oportunidade de prestar conta do nosso trabalho, oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o maior problema que Taubaté vem vivendo hoje. Johnny, seja bem-vindo à Fiscalização Pública. Obrigado, Jô. Cumprimentar a vereadora Vivi da Rádio. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui do Fiscalização Pública da TV Câmara em Taubaté. A gente está retornando depois do recesso parlamentar, né? Essa é a edição de agosto, aqui a gente vai conversar bastante com a vereadora Vivi. E a gente queria começar falando de notícias boas, mas infelizmente algumas notícias não são tão positivas. Quando a gente fala de dívida, a gente lembra que na casa do nosso telespectador é algo que não é tão positivo e nunca foi na história, né, Vivi? E a gente vai falar das dívidas da prefeitura com os seus fornecedores, com os prestadores de serviço, com as organizações sociais. Como é que está essa situação atualmente aqui na cidade? Situação grave, né? Taubaté está um caos na saúde. Eu fiz uma fala em tribuna mostrando aí que em 2020 foi entregue à prefeitura aí para a nova gestão com um déficit aí de 41 milhões negativo, algo que já deveria ter acendido aí o alerta, o alarme, né? Depois, de 2021, nós dobramos para 85 milhões, depois fomos para 145 milhões, e hoje, no meio do ano, nós estamos aí com uma despesa de 1 bi 600 e lá vai cacetada, com uma receita de 1 bi 300. Eu creio que a gente já esteja passando aí de 300 milhões no vermelho, e isso é muito preocupante. Fico muito preocupada com isso, eu venho trazendo isso, venho trazendo o número à população, e pergunto, né? Com tanta dívida assim, o povo sendo prejudicado na saúde, foi cortado exames laboratoriais, foi cortado o preventivo de câncer. A mãe taubatiana que atende tantas mães com gravidez de risco hoje, 2 mães são liberadas por mês para fazer os exames. Tem gravidez aí que o bebê está em sofrimento, precisa fazer o ultrassom e está sendo proibido de fazer tudo. Além dos atendimentos médicos, cortes no HMUT, ambulatoriais, cirurgias todas canceladas, cirurgias de otorrinolaringologia, oncologia, cirurgias graves, que muitas das vezes a nossa saúde, a nossa vida depende dessa cirurgia. E foi cancelado, até mesmo preventivo de câncer nos postinhos. Algo que me preocupa. Quando se fala em prevenção, a gente está vendo aí para prevenir futuramente de uma mulher poder ter um câncer. E hoje a gente não tem dinheiro para pagar o município, a saúde pública. E como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Aproveitando a presença aqui do Johnny, quero te fazer uma pergunta. O que explica esse aumento dessa dívida pública ano após ano e ela se tornando maior cada vez mais? Olha, Jô, eu estou como secretário de Finanças lá em Caçapava, acredito que todo gestor público que trabalha na gestão pública, né, a Secretaria de Finanças é o coração da gestão, né? Tudo passa ali. Você conversa com todas as secretarias e todas as secretarias conversam com você. Até a prefeita, no caso lá de Caçapava, quando vai fazer uma intervenção, uma obra nova, pergunta para o secretário de Finanças, consigo fazer ou não consigo? Então está sendo uma experiência muito rica. A gente assumiu a prefeitura de Caçapava em janeiro de 2021 com um déficit de curto prazo, uma dívida de curto prazo de cerca de 15 milhões de reais, os famosos restos a pagar, que são compromissos, contratos firmados no ano anterior, em 2020, que viraram um ano. Desses 15 milhões só tinha 6 milhões em caixa, 9 milhões de déficit. Então, para a gente, fornecedor batendo na porta, querendo receber, então, para a gente equacionar essa conta, se nada fosse feito em janeiro de 2021, além desse problema de cobrir esse déficit de 9 milhões, a gente teria um déficit de fonte 1, que são os recursos próprios que o município arrecada, IPTU, ISS, os impostos, né, de recursos próprios que o município arrecada, a gente teria um déficit de 20 milhões de fonte 1. Então, a gente fez um conjunto de medidas duras, amargas, mas que precisavam ser feitas para o município, principalmente, recuperar a capacidade de investimento. Então, a gente proibiu reajuste em contratos. Todo mundo que fosse renovar os contratos com a prefeitura iriam prorrogar com o mesmo valor, no mínimo. A gente tentava renegociar para diminuir o valor. Proibiu e inibiu o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Né? A gente também fez uma renegociação nesses compromissos, contratos que estavam em restos a pagar. Chamamos os fornecedores, a prefeita criou por decreto uma comissão de renegociação desses contratos e a gente conseguiu descontos da ordem de 10%, 15% até 20% para a gente pagar, honrar esses compromissos em dia. Então, lá em Caçapava, esse movimento, né, esse ajuste nas contas em 2021 foi fundamental para a gente chegar hoje no ponto que nós estamos. Caçapava hoje não deve nada,
para fornecedor, não tem nenhuma nota fiscal vencida, sem pagar, com atraso de pagamento. E, além disso, a gente faz investimento, unidade de saúde nova, obras na educação, obra de combate à enchente, né, faz investimento, que é o que precisa. Os municípios no Brasil hoje têm um problema muito grande de fazer sobrar recursos para investimento. Então, na minha opinião, o que precisa ser feito nos municípios como um todo é combater o custeio da máquina, para sobrar espaço para fazer investimento. A gente vai trazer dados atualizados agora, são dados recentes dessas dívidas com algumas instituições aqui da cidade. A vereadora também tem outros dados para detalhar melhor para a gente. Mas, por exemplo, com a empresa que faz exames laboratoriais, que é a Científica Lab, a dívida é de 1.100.000. Com a SPDM, que administra o HMUT, a dívida já está em mais de 24 milhões de reais, dados de 10 de agosto. E uma outra empresa que não é da área da saúde, mas também faz parte do saneamento da limpeza da cidade, que é a Eco Taubaté, está em 27 milhões de reais. E tem outras dívidas com outras organizações da área da saúde. Temos dívida aí com a própria Chavantes, que nós estamos em média 5 milhões de dívida. A IESP deve estar em 7 milhões. O próprio HMUT, dito por você. Eu fico muito preocupada com isso da dívida do IPMT. Hoje Taubaté realmente está endividada. E como o Johnny colocou aqui, ele pegou Caçapava com um orçamento e tinha o dobro da despesa. E eles conseguiram arrumar a cidade. Taubaté fez a inversão. Taubaté pegou uma cidade com 41 milhões de dívida, já era para a gente já ter feito toda essa organização financeira. O que aconteceu? O prefeito foi dando aumento, foi dando licença-prêmio, ele criou cargos de confiança, ele fez reajuste em contratos com o próprio HMUT, 3 milhões a mais, com a própria Eco Taubaté, 3 milhões a mais. Quebrou o município, quebrou o orçamento. Estamos hoje sem dinheiro para pagar, tivemos um corte aí de funcionários, tivemos corte na parte da saúde, e a minha preocupação é aquela, como é que a gente faz para a gente readequar? Há uma esperança, há um caminho que a gente possa rebuscar para a gente arrumar o município de Taubaté? Convidei o Johnny, que pegou Caçapava realmente aí no vermelho, conseguiu trazer para o azul, querendo saber aí como é que a gente faz para rebuscar receita, como é que a gente corta as dívidas do município, visto que Taubaté começou de trás para frente e hoje a gente se encontra nesse caos. Para a gente falar desse equilíbrio financeiro, né, essa retomada, o Johnny começou falando sobre as despesas, né, que é equilibrar as despesas. Johnny, agora, como é que a gente faz para aumentar as receitas de um município? Olha, João, primeiro falar também com relação à despesa, que como é que funciona o orçamento público? Você tem a lei orçamentária anual, que é o orçamento, né, aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, vigente para o exercício. Então, 2023, o orçamento ALO aprovada o ano passado. Então, você tem as despesas que são fixadas, o gasto com o servidor, pagamento de salários, compromissos da prefeitura, e você tem uma estimativa, uma previsão de arrecadação. Lá em Caçapava, a gente faz esse monitoramento, acompanha a evolução da receita. Por quê? Se você tem uma despesa fixa, você precisa acompanhar a receita para ver se aquele recurso, aquele dinheiro que está entrando, ele cobre o que está fixado na despesa. Então, é um bom termômetro. A partir do momento que você vê que a receita não está crescendo, não está correspondendo, você já precisa agir para tentar diminuir seu gasto, porque senão você pode chegar num ponto onde a sua despesa fique maior que a receita. Então, é um ponto importante. Com relação à receita tributária, a gente tem buscado, Caçapava, nessa gestão que começou em 2021, a gente criou, o único imposto que a gente criou foi a contribuição de iluminação pública, porque é uma das poucas cidades, se não a única, que não tinha a CIP, e o Tribunal de Contas vinha apontando constantemente, inclusive querendo responsabilizar se a prefeita não criasse a CIP. Então, a gente fez esse movimento, só criou a CIP. A gente trabalhou muito com relação a melhorar a cobrança, a efetividade na cobrança dos nossos impostos. Por exemplo, imposto sobre serviço, a gente faz um trabalho muito forte em cima dos bancos para tentar melhorar a arrecadação do ISS, precisa cuidar melhor. Geralmente, a estrutura de fiscalização tributária dos municípios ela é pequena, tem poucos fiscais, você precisa trabalhar com inteligência tributária, com formas de tecnologia que permitam você fiscalizar melhor essas empresas. Então, a gente faz esse trabalho muito direcionado nos bancos. O ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que no caso de Caçapava e Taubaté também é um imposto que representa mais na composição da receita. Então, a gente faz um trabalho muito forte na indústria, em Caçapava principalmente, para que declarem corretamente, para quando na distribuição do bolo do ICMS que o Estado faz, a gente consiga um valor maior, então precisa declarar direito.
Então, a gente faz muito esse trabalho de acompanhar a efetividade na cobrança dos impostos. Inclusive de bancos, grandes indústrias, que não vem acontecendo em Taubaté. Que eu fiz um apontamento, o prefeito fez aí o bloqueio da conta da população, que está devendo aí o seu IPTU, pessoas até que devem pouco com sua conta bloqueada. A partir de hoje, inclusive, mais 40 mil pessoas poderão ter suas contas bloqueadas por falta de pagamento de IPTU. Tem que cobrar, tem que cobrar. Mas a gente tinha 5 medidas antes, que poderia ser feito antes do bloqueio, que é uma coisa que eu pontuo, mas você pega aí os grandes bancos da cidade, não pagam impostos. Grandes empresas que tiverem isenção por 10 anos para se instalar no município, com isenção de ISS, com isenção de IPTU, e que já estão há 15 e não tiveram suas contas bloqueadas e não pagaram a prefeitura. É muita... O Johnny tocou num ponto, assim, dessa fiscalização em cima desses grandões para readequar os impostos, para que seja fiscalizado mesmo, para a gente ter receita no município. Inclusive de Taubaté. E isso não vem acontecendo em Taubaté. Taubaté vem fazendo as coisas de trás para frente. É por isso que a gente chegou num caos desse. Né? Foram criações de cargos comissionados, cargos de confiança, que também traz aí um déficit de quase mais de 80 milhões no ano, essa criação. E agora, hoje, a gente vê o funcionário aí proibido de receber sua licença-prêmio, de receber a sua hora extra, de poder tirar suas férias agora. O menor está pagando por alguns erros. E não pode acontecer no município. Então, isso fica uma preocupação muito grande aqui para a gente brigar e estudar como nós vamos consertar o município, João. A gente falou de dois assuntos importantes, né, que é despesas e receitas. A gente deu vários exemplos aqui de como essas despesas podem diminuir e também como as receitas podem aumentar. Uma solução importante para todas as cidades é a geração de empregos, porque ela vai impactar diretamente nessa questão financeira. Eu vou trazer dados agora atualizados do final de junho, que refletem dados de maio aqui na cidade de Taubaté. Segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade teve um saldo positivo, são 99 vagas. Vereadora, nesse período de maio foram criados mais de 3.485 novos postos de trabalho, ou seja, carteira assinada através da formalidade, são dados oficiais. Essa via da geração de emprego e renda é um caminho para tentar equilibrar as contas públicas? A gente não só equilibrar as contas públicas, como trazer dignidade ao ser humano, né? Aquela família, ela precisa de emprego. Às vezes a gente se preocupa tanto com outros tipos de benefícios e recursos que não traz dignidade à população. A população acaba ficando na mão de trocas de políticos. As pessoas precisam ter direito ao estudo, direito ao trabalho, direito a garantir aí o alimento dentro da boca dos seus filhos. Além do que a geração da arrecadação dos impostos. O cara que está bem empregado, que trabalha no município, ele paga imposto. Isso traz arrecadação para o município. Então é uma preocupação que a gente tem também. O Johnny foi secretário de Inovação e Desenvolvimento no município de Taubaté, na última gestão, visitou 45 indústrias aqui no município de Taubaté, fez aí o Agiliza Taubaté, teve um crescimento absurdo no desenvolvimento da cidade, quando se trata de facilitação de emprego para a população, teve um olhar muito, muito carinhoso com a população de Taubaté. Depois nós viemos sofrendo algumas consequências aí de pandemia que atrapalhou, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho sobre essa pasta que ele desenvolveu muito bem no município. E também pergunto para você, aproveito a pergunta do Jô, estendo a você, Johnny, a geração de empregos no município, o que a gente vai acarretar isso para a gente conseguir também trabalhar aí, sanar esse problema de dívida tão grande que a gente tem hoje no município de Taubaté? Qual a sua visão diante disso? Olha, Vivi, emprego é a melhor política social de qualquer governo. Traz renda, dignidade para as famílias. Então, emprego é a melhor política social. A gente precisa, para discutir o presente, a gente precisa também fazer um contexto do passado. O Brasil passou por períodos muito difíceis com relação à economia do país. De 2014 até 2017, a gente teve a maior crise econômica da história recente do Brasil, o PIB, Produto Interno Bruto, com crescimento negativo, as pessoas perdendo os seus empregos, então uma crise econômica muito séria. Depois, a hora que estava começando a recuperar, vem pandemia mundial do coronavírus, um problema de saúde pública, mas com impacto brutal dentro das atividades econômicas. Empresas fecharam, as pessoas perderam os seus empregos, então tem esse contexto que é importante para a gente estar discutindo o que está acontecendo hoje. Então, eu tenho a honra, fui secretário aqui em Taubaté de Desenvolvimento e Inovação. Meu pai tem uma história muito rica com o desenvolvimento econômico aqui de Taubaté, tanto na formação dos distritos industriais, como na vinda de mais de uma centena de indústrias para a cidade, como Mobeia, Gestamp, Malteria do Vale, uma série de empresas que vieram para Taubaté e geraram emprego e renda para a população
e receita tributária para o município investir nas mais diversas áreas. Então, o emprego da indústria é o melhor emprego, é o melhor salário, tem todos os benefícios, né? Então o emprego da indústria é o melhor emprego. Só que ele vem ficando cada vez mais difícil. Por quê? Seja pela automatização, robotização, a tecnologia. Então as empresas estão investindo, as indústrias investindo muito forte nesse segmento. Então se você tem um cenário onde o emprego da indústria é o melhor, só que ele está ficando cada vez mais difícil, o poder público precisa criar um ambiente para incentivar outras atividades. E foi isso que nós fizemos quando eu fui secretário aqui em Taubaté. Nós criamos, como a Vivi bem falou, a Agiliza Taubaté, ouvindo, né, a classe, né, produtiva da cidade, os empreendedores, né, para tentar fazer com que abrisse empresa mais rápido, né, tivesse o CNPJ e a inscrição municipal na hora e colocasse num lugar só as estruturas que a prefeitura tem com relação ao empreendedorismo, que é a sala do empreendedor, para ter o CNPJ e a inscrição municipal, o SEBRAE, para dar toda a qualificação, orientação para o empreendedor ter uma chance menor de errar no seu negócio, e o Banco do Povo, que é o crédito, o recurso com a menor taxa de juros do mercado. Colocamos tudo num lugar só e abrindo empresa na hora. Então isso é muito importante, as pessoas não podem esperar, né? Se o chefe da família ou a chefe da família perdeu o emprego, ela precisa trabalhar, precisa levar renda para casa. O poder público tem que parar de querer atrapalhar a vida das pessoas. Então a gente criou a Agiliza Taubaté, a gente criou também o Hub de Inovação Tecnológica para incentivar empresas com base tecnológica, as startups. Tem uma demanda muito grande nesse sentido, muita gente indo para esse ramo. Então a gente criou o HIT, o Hub de Inovação Tecnológica. Então o emprego, além de dar dignidade, dar renda para as pessoas, gera prosperidade para o município, porque automaticamente produzindo, né, vai aumentar a arrecadação tributária, principalmente quando o assunto é indústria. Só para não perder o time, houve também, eu vejo um trabalho em Caçapava direcionado ao agro também, que você tem bastante conhecimento, bastante sabedoria, e que foi o que segurou um pouco a economia do nosso país. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso, da sua visão no agro, visto que você é um produtor rural, você tem essa experiência. Você acha que isso também pode contribuir para a arrecadação do nosso município de Taubaté, Johnny? Muito. O agro é uma atividade econômica extremamente importante, como você bem falou, vem salvando a economia brasileira há muito tempo, exemplo de inovação, de produtividade para o mundo, né? Em Taubaté também a gente tem uma vocação rural muito forte, principalmente na pecuária de leite. Eu sou produtor de leite aqui em Taubaté, faço parte do conselho de administração da nossa cooperativa aqui em Taubaté, da Comevap. A Comevap é impressionante o que ela movimenta. A cadeia de produção da Comevap, Jô, ela movimenta cerca de 10 mil pessoas na cidade. É uma empresa que fatura 230 milhões por ano. Então, uma potência muito grande. Tem 600 cooperados, 300 funcionários diretos. Tem os carreteiros que transportam leite das fazendas todos os dias. A família dessas pessoas, então, uma cadeia de produção muito grande. É importante, precisa ser incentivada, seja com estrada de qualidade para escoar a produção, com política pública para incentivar a produção. Você lembrou muito bem, o agro é extremamente importante para o município de Taubaté também. A gente falou do setor primário, secundário e o setor de serviços aqui, que se formam em volta das empresas e indústrias. Também é um caminho para esse fomento e melhorar essa questão aqui na cidade? Muito, Jô. A base hoje do emprego no Brasil hoje, a grande maioria é serviços. A gente tem, você falou muito bem do CAGED, né, que é o emprego com carteira assinada crescendo, né, mas a gente tem no Brasil hoje uma taxa de desemprego aí de cerca de 8%. Você tem 8,6 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. E você observa que esse número vem caindo, né? Porque a gente vem, se pegar a história, a gente vem de recessão econômica, vem de pandemia, a economia voltando a funcionar. E a economia, como é que ela funciona? Ela cresce por ciclos econômicos. Ela tem um momento da alta, tem um momento da baixa e depois volta a subir. É assim o ciclo da economia. Então a gente espera muito que volte a crescer a economia, as empresas voltem a produzir com força, o Brasil, né, prospere, gere emprego para a população. Vivi, é outro assunto importante quando a gente fala de soluções para essas dívidas públicas, para esse equilíbrio de contas municipais, a gente pode falar também de arrecadação tributária? Como é que esse assunto pode ser desenvolvido pensando nessa pauta maior que a gente está trabalhando? Com certeza, né? Hoje, o que a gente puder buscar de arrecadação para o município, visto que hoje a gente se encontra com uma receita bem menor do que a despesa no município, que se a gente não cuidar disso a partir de já,
vai virar uma bola de neve, eu não sei a que ponto que a gente chega no município, eu penso sim, eu penso nessa arrecadação tributária com incentivo fiscal às indústrias. Nós precisamos trazer indústrias para Taubaté. Eu cito o Shopping Novo, que a gente, um projeto grandíssimo, lindíssimo, geração de emprego, grandes lojas, autódromo, que podia ter vindo para cá, fazer uma rotatividade econômica muito grande também, com grandes marcas participando com a gente. E eu não vejo isso desenvolver. Pergunta ao Johnny. Com essa visão, como secretário de Desenvolvimento e Inovação, você participou de perto. Qual é a sua visão, Johnny? Também para nos ajudar aqui com a arrecadação tributária no município. O que a gente também consegue resolver grande parte do problema hoje financeiro do município de Taubaté. Exatamente, Vivi. Você sempre, né, colocou essa bandeira como um ponto muito forte do seu mandato, né, de defender realmente o emprego, a renda das pessoas. Eu sempre acompanhei muito o seu trabalho e você sempre está com essa bandeira muito forte no seu mandato. Então, a arrecadação tributária está ligada totalmente às atividades econômicas do município. Então, precisa realmente incentivar a indústria, como você bem falou, incentivar para que a indústria escolha Taubaté. Investimento está totalmente ligado à confiança. Né? O empresário ele só investe, ele só vai montar uma fábrica, uma indústria, no local onde ele confia. É assim que funciona. Então, o lugar que ele mais confia é o lugar que ele vai, né, montar o seu negócio. Então, o Taubaté precisa passar esse sentimento, como Caçapava também precisa, para ser competitiva, trazer mais desenvolvimento, crescer mais. É uma cidade que tem tudo para prosperar, continuar prosperando, né, bem localizada, melhores rodovias, proximidade de aeroportos, próxima a São Paulo, a Rio de Janeiro. Então, tem todos os predicados para ter o crescimento, gerar emprego para a população. Vivi, a gente trouxe uma pauta que não é tão bacana de se começar, né? Um novo semestre, é uma pauta sensível, delicada, mas gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo e de acalanto para quem acompanha o nosso programa sobre esse assunto. Quando eu falo nesse assunto, eu me sensibilizo, eu fico realmente muito preocupada. Ontem eu estive na igreja, fiz uma oração muito direcionada a Deus, pedindo uma salvação, sabe, ao município de Taubaté. Orei pelo prefeito, pedi sabedoria ao prefeito, aos secretários, uma saída, que Deus envie um milagre para a gente no município, para que algo de bom aconteça. Eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando em prol disso. A gente critica, a gente mostra, mas a gente torce por Taubaté. Eu tenho corrido, eu tenho buscado recurso, eu tenho pedido ajuda, conhecimento, direcionamento. Johnny tem me ajudado muito nisso. Johnny, por onde eu posso ir? O que eu posso fazer para somar? Como é que a gente salva aqui o orçamento do nosso município? E ele vem nos ajudando muito fortemente. Tenho certeza que ele vai colaborar demais para o município de Taubaté com seus conhecimentos. Mas eu digo à população de Taubaté que está esperando seu exame de sangue, que está esperando aí uma vaga para fazer a sua cirurgia, que foi cancelada, para você que precisa fazer um preventivo, uma mãe que está esperando aí um bebê que está com gravidez de risco. A gente se compromete em estar lutando pesado, gente. Tenho certeza que dias melhores virão. Eu sei que uma solução vai chegar. Ano que vem é ano eleitoral. Eu acho que muitas coisas podem mudar no nosso município. E eu vou brigar, eu vou batalhar, eu vou dar o meu melhor para que a gente resgate Taubaté novamente, que a gente volte a sorrir, que a gente volte a ter exames, que a gente volte a ter aquela saúde que nunca vai ser perfeita, mas que pelo menos atenda o básico necessário que a população taubatiana mereça. Encerramos então o nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a participação do Johnny Oliveira. Johnny, obrigado por ter ficado aqui com a gente, debatido, trazido conhecimento, sucesso e até uma próxima oportunidade. Agradecer muito, João, a oportunidade aqui de estar falando para a TV Câmara da Câmara Municipal de Taubaté, cumprimentar a grande vereadora Vivi da Rádio. Muito obrigado pela oportunidade e um abração a todos que estão nos assistindo. Vereadora, muito obrigado pela presença e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, um grande beijo. Assim encerramos mais um Fiscalização Pública. Neste programa nós conversamos com o Johnny Oliveira, que é secretário de Finanças de Caçapava, e também com a vereadora Vivi da Rádio do Republicanos. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté, e também canal aberto aqui na cidade de Taubaté, que é o canal 4.2. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e te espero no próximo Fiscalização. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.